Olá, querido irmão. Olá, querida irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo agora, ainda no 20º capítulo da obra. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos abençoando e nos intuindo em mais esse estudo que nos encoraja sempre para o enfrentamento da vida. Muito bem, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Continuamos no item Instruções dos Espíritos, um item único no capítulo, né? Não temos os comentários de Kardec. E ainda continuamos no item Os últimos serão os primeiros. É a segunda e última instrução dentro desse item. Instrução do Espírito Henri Heine, de 1863. Segunda e última instrução do item. Ela é composta por 3 parágrafos que vão nos falar mais um pouquinho sobre esse aspecto, né, da parábola dos trabalhadores da última hora, que nos diz que os últimos serão os primeiros. Em resumo, nós podemos dizer que esse item nos ensina sobre a solidariedade que existe entre os homens e as áreas do conhecimento no que diz respeito ao trabalho de Deus a ser realizado aqui na Terra. Ou seja, existe uma proximidade muito grande entre os espíritos que trabalharam e que trabalham, né, na seara de Deus aqui na Terra e mesmo em diversas áreas do conhecimento, uns deixando conhecimento para os outros. É muito bonito esse item quando ele ressalta essa característica da vida aqui na Terra. O progresso existe porque nós deixamos conhecimento, conquistas para gerações futuras, né? Isso no sentido material da vida aqui na Terra, mas também no sentido espiritual, porque progredimos através das nossas experiências. Bom, ensina que através das reencarnações, portanto, nós vamos nos aproximando desse trabalho e deixando essa herança para aqueles que virão depois de nós. Portanto, esse item é um incentivo para o trabalho imediato e também um incentivo para que a gente renove a nossa esperança no futuro. Para a gente trabalhar um pouquinho aquela ideia, né, de continuidade, vamos lembrar que no item anterior vimos que o espírita é o trabalhador da última hora e que ele tem o direito ao salário, mesmo tendo chegado na última hora no trabalho de Deus, né? Agora vamos aprender que o salário é recebido o tempo todo. A gente vai ter aqui essa nuance no meio da instrução, né? Bom, além desse salário ser recebido o tempo todo, ser construído o tempo todo também, né? Nós vamos aprender que trabalhamos não apenas agora, mas no decorrer de todas as nossas futuras reencarnações, unindo, né, essa capacidade de trabalho que vem na seara divina, que vem aumentando no decorrer do tempo, no decorrer das nossas reencarnações. Muito bem, então vamos identificar tudo isso no texto. E subitem 3, ainda do item, os últimos serão os primeiros, né? E começa com as seguintes palavras. Parágrafo 1, então, subitem 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da Igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje. Muitos dentre aqueles revivem hoje, né? Ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um pregador da fé cristã
se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Muito bem, então vamos trabalhar um pouquinho com esse primeiro parágrafo, né, que é um tanto mais longo, mas um belíssimo parágrafo. A primeira coisa que é explicada aqui é a continuidade do trabalho de revelação espiritual, de construção espiritual, durante os séculos. Então, essa é a primeira coisa que é comentada aqui nesse parágrafo, né? E nós dizíamos no vídeo anterior que esse capítulo do Evangelho não tem os comentários de Kardec. Kardec escolheu aqui como estratégia, né, para a divulgação dos conhecimentos que ele queria expor nesse capítulo, dar voz apenas aos espíritos. Ele coloca aqui o item Instruções dos Espíritos como item único no capítulo. E aqui nessa instrução a gente pode imaginar o porquê que Kardec fez isso. Justamente talvez pelo que está sendo colocado aqui nesse parágrafo. Existem obreiros que chegaram na primeira hora. Quem são eles? Os profetas do Antigo Testamento, né? Davi, Isaías, Elias, assim por diante, né? Depois deles, Moisés, os trabalhadores da primeira hora, as primeiras notícias a respeito de Deus na terra. E com eles todos os iniciadores que marcaram, né, as etapas do progresso. Eles continuaram a ser observadas através dos séculos, esse progresso. Depois deles vieram com Jesus os apóstolos. Os apóstolos que continuaram a mensagem do Cristo depois que Jesus retorna ao plano espiritual em definitivo, né? Depois deles, mártires. Olha que a palavra mártires aqui aparece, né, como um lembrete para a gente. Cristãos que foram perseguidos, foram assassinados, foram mortos, né? E se viam diante, muitas vezes, de situações de crucificação, de serem queimados vivos, colocados diante de feras para serem devorados, enfim, torturas, né? Prisões, todos os tormentos que a gente sabe que houve. Mas esses mártires não negavam a doutrina de Jesus, preferiam a morte do corpo físico à negação à doutrina do Cristo, dando assim um poder imenso a esses ensinamentos, né? Depois deles, os pais da igreja, que vieram com um impulso muito poderoso para que o reino de Deus fosse sendo conhecido aqui no planeta Terra. Uma importância muito grande a igreja na divulgação da doutrina de Jesus, na manutenção, né, dos ensinamentos desde os primeiros propagadores, né? Profetas, Moisés e assim por diante. Sábios, na sequência, filósofos que contribuíram, né, para o avanço intelectual e, por fim, por último, aqui no planeta, os espíritas. Então, esse trabalho, né, de revelação e de manutenção e de propagação das verdades espirituais foi sendo colocado durante os tempos até o aparecimento do espírita como trabalhador da última hora, o que aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Mas nos dá também todo um apoio, a gente não vem sozinho, a gente vem como herdeiro de todos esses trabalhadores de diferentes áreas do conhecimento humano, inclusive, né? Filósofos, olha aqui, ó, sábios e assim por diante, cientistas, né? Igreja, a gente vem como herdeiro de tudo isso. A gente retém o que é bom, como nos orientou a fazer Paulo, né, de Tarso. A gente vê tudo isso, retém o que é bom, aproveita o que é de bom nesse conhecimento. Então, como somos herdeiros espirituais uns dos outros, Kardec escolhe dar voz apenas aos espíritos aqui. Vamos deixar com que eles falem, né? Esse pode ser um dos motivos que levaram Kardec a montar esse capítulo do Evangelho dessa forma. E aí a gente agora começa a entender por que Kardec fez assim, para que a gente tivesse aqui justamente a voz dos espíritos nos orientando nesse sentido. Se a gente tinha em Moisés, né, um pai, em Jesus um irmão mais velho,
E ali as revelações personificadas, né? A primeira revelação personificada em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira revelação, que é o Espiritismo, não é personificada. Ela traz em si a mensagem de que nós trabalhamos com o plano espiritual e trabalhamos juntos, já com posse de tudo isso que foi nos trazido pelas outras revelações. Então agora nem mais o pai nem o irmão, agora é hora da nossa responsabilidade, claro, ainda ajudados por eles, né? Sob o olhar amoroso do pai Moisés, do irmão mais velho Jesus, do pai celestial, mas agora a responsabilidade nossa de trabalharmos, de sermos os últimos que trabalham, né? Esses que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, desde quando Jesus esteve aqui, né? E a gente vai receber a mesma recompensa. E aí, o texto diz, não, a mesma recompensa? Que isso? Não, a recompensa é maior. E aí a gente vai pensar assim, mas como assim a recompensa é maior? Né? Está lá na parábola a história de que Jesus disse que o primeiro trabalhador recebeu 1 denário, a moeda da época, né? E que o último trabalhador também recebeu 1 denário. E agora a gente vai receber recompensa maior? Como assim? Então, vamos prestar atenção um pouquinho no que vem no decorrer do texto, né? Aliás, falta a gente identificar o que é esse denário, né? Porque Jesus está falando lá a respeito de Deus, está falando a respeito do trabalho na seara divina e está falando a respeito do pagamento que isso nos dá, do salário que esse trabalho nos dá. Será que esse trabalho nos dá dinheiro? O denário era o dinheiro da época, né? É claro que não. Jesus está falando sobre coisas espirituais. Vamos ver se a gente consegue avançar um pouco nesse conhecimento a partir desse parágrafo, né? Então o parágrafo continua dizendo aqui, né? Últimos chegados, aqui, né? Vamos marcar últimos chegados, os espíritas, né? Os trabalhadores da última hora, aproveitam dos labores, dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem herda do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos, e na sequência, Deus abençoa a solidariedade. Então, estamos amparados nos trabalhadores anteriores, não estamos sós, como já dissemos, né? Já começamos a receber aqui mesmo o nosso salário. O nosso salário já é recebido na experiência anterior das pessoas que viveram aqui na Terra antes de nós. É recebido também quando nós reencarnamos e temos, assim, reminiscências das experiências anteriores na vivência do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, assim por diante. A gente vem com essas reminiscências, o espírito não regride. Portanto, o que ele conquistou de bom vem com ele quando ele reencarna. E dessa forma a gente já está mais apto ao trabalho a cada reencarnação e recebendo um pouquinho mais do salário, né? Não se faz aqui mesmo, nessas condições, o nosso pagamento? Quando nós reencarnamos melhor, progredimos um pouco mais e por estarmos um pouco mais adiantados, temos um pouco mais de felicidade. E progresso e felicidade aumentam enquanto aprendemos e atuamos com esse conhecimento. Então, vejamos, né, que só aqui, nesse parágrafo, a gente não tira diretamente do texto, mas a gente tira das nossas reflexões que o salário, que o denário proposto lá por Jesus na parábola, nada mais é do que a nossa perfeição e a nossa felicidade. Conforme a gente trabalha, a gente progride. Conforme a gente aprende a lei de Deus e trabalha nela, a gente progride. E um tanto mais feliz a gente fica, um pouco menos ansioso, um pouco menos egoísta, um pouco menos imaturo, um pouco menos orgulhoso, portanto, um pouco mais feliz. A felicidade, através da perfeição, é o nosso salário. O texto continua dizendo que, aliás, muitos dentre aqueles que revivem hoje, reviverão amanhã. Olha a ideia da reencarnação aqui, né? Aqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram anteriormente, né? Então, mais de um patriarca, mais de um profeta, etc., estão ali, né, vivendo
cada vez mais próximos por estarem mais esclarecidos, mais adiantados. Há trabalhadores que muitas vezes já não estão mais na base, mas sim cada vez mais próximos do topo do edifício. Olha lá. E aí se recebe salário proporcionado ao valor da obra. Quanto mais a gente trabalha, quanto melhor a gente trabalha, né, mais e maior é o salário que a gente recebe. Então, mais perfeitos, mais felizes estaremos. Claro, né, que muitas pessoas aqui já tiveram grande contato anterior com a doutrina de Jesus. Outros, um pouco menos. Mas todos trabalham. E isso é importante da gente perceber nesse parágrafo. E todos têm um salário proporcional à importância da sua obra, ao modo como a edificam, né, o modo como a praticam, como a desenvolvem. Então, aqui a gente vê explicado por que se recebe mais, né, o valor da obra. Quanto mais experiente e dedicado o trabalhador, maior a tarefa, maior a recompensa. Isso vale para o contexto do trabalhador individualmente, mas também para o grupo de trabalhadores espíritas, né? Que está sendo apresentado aqui, os trabalhadores da última hora. Então, esse parágrafo apresenta para a gente o aspecto de continuidade incessante da revelação aqui na Terra e do trabalho de Deus na Terra por intermédio dos homens. E, por último, apresenta para a gente o lugar do espírita nessa tarefa, né? Bom, a gente pode pensar aí em que nível está a nossa tarefa na obra de Deus no decorrer da nossa vida aqui na Terra, no que diz respeito à nossa família, à nossa atividade no centro espírita, a nossa atividade diante das obras religiosas, diante de qualquer que seja a nossa preferência religiosa, né? Até porque o espírita é colocado como trabalhador da última hora, tendo um pouco mais de informação sobre a revelação divina. Mas quem foi que disse que outras religiões aqui não são também convidadas, né, ao trabalho? O trabalho de Deus é feito o tempo todo por todas as pessoas que se predispõem a ele, né? Lembramos que o Evangelho nos ensina que fora da caridade não há salvação. O espírita recebe essa responsabilidade maior na seara. Se bem abraçada essa responsabilidade, ele também pode ter um salário um pouco mais interessante, né? Tanto mais de felicidade. Mas o reino de Deus não está fechado a ninguém, né? Não partamos para esse tipo de pensamento. Muito bem, vamos ao segundo parágrafo do texto agora, fechando esse comentário um pouquinho deslocado aqui do contexto, né? O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Então, aqui, belo dogma da reencarnação nesse segundo parágrafo, né? A primeira frase aqui, eterniza, torna eterna e precisa, né? A filiação espiritual. Nós somos filhos de Deus. Dogma é um princípio, uma lei, né? Nesse sentido que está a palavra dogma aqui. A lei da reencarnação eterniza a nossa filiação com Deus e torna essa filiação bem precisa, pois aqui o espírito passa a ser imortal, né? Filho de Deus, eterno, espírito imortal. Então, essa filiação espiritual, Deus tem a eternidade na sua existência. Para nós, deu a imortalidade, a imaterialidade, assim como ele também a tem. A possibilidade da inteligência, ele é a inteligência suprema, nós um pouco limitados, né? A possibilidade de contribuirmos com a sua obra, de criarmos, ou pelo menos de construirmos através da sua criação. Quem cria é Deus, o homem constrói. O homem não cria nada de novo, ele constrói a partir daquilo que Deus criou. Mas ainda assim somos coparticipantes, né, nessa tarefa de Deus, aí, nessa questão da criação, da preservação, da manutenção, da construção. Então, Deus nos transfere algo
a nós, seus filhos. Aqui está marcada, muito bem marcada, a questão da filiação. Identificamos que somos seus filhos através dessas características, né? Temos o DNA divino em nós. Por que não? A possibilidade do progresso rumo à nossa perfeição também, né? Então, a lógica do progresso está na consciência espiritual. A gente precisa prestar contas de nosso mandato aqui na Terra. Isso aumenta, nessa consciência espiritual aumenta a cada reencarnação. Aumenta assim também a responsabilidade e com ela a vontade de trabalhar melhor. Então a gente vem para a Terra, desencarna, né? A gente percebe que nossa tarefa foi interrompida, que a gente ainda tinha mais para fazer, e aí a gente quer retomar. A gente percebe também que a gente pega, às vezes, só de passagem o pensamento daqueles que contribuíram conosco aqui anteriormente, né? Pais da igreja, como a gente viu lá atrás, filósofos, Moisés, Jesus, outros trabalhadores, né? E aí então pede para entrar de novo na lista, pede para voltar à carne. Então a gente vai desenvolvendo essa consciência no decorrer, né, do tempo em que a gente desencarna, avalia a reencarnação anterior, pede para reencarnar. A gente vai assim identificando, né, vai se aproximando de pensamentos superiores que muitas vezes são trazidos por antecessores. A gente se envolve cada vez mais profundamente com esse tipo de realidade e sente vontade de aprofundar. Esse é um caminho natural que está sendo colocado aqui. Então a gente pede para voltar à liça. Liça é um espaço que nos castelos medievais era um cercadinho, né? Era um espaço cercado. E esse espaço era reservado para que se praticassem duelos e combates, torneios, né? Dentro desse espaço. Vejam que isso é comparado à reencarnação. É uma comparação interessante, né? Porque a nossa reencarnação é mais ou menos isso. A gente vem aqui para o bom combate. É um combate que está dentro de um reino. Está sendo executado ali dentro de um reino aos olhos de um rei. O combate da nossa reencarnação é executado aos olhos de Deus. Claro que não é um combate violento como que se praticava na era medieval. É o embate de nós com a gente mesmo. Esse embate da nossa autodescoberta, do aprofundamento dos nossos conhecimentos sobre nós mesmos e a lei divina, e de nossos esforços para que a gente se aproxime deles. É preciso olhar então um pouco para fora da liça, né? Para fora da reencarnação, para a gente entender a justiça de Deus e para que a gente possa chegar nesse ponto que está sendo exaltado aqui no final do parágrafo, né? Então a gente escolhe entrar na liça um pouco mais amadurecido pela experiência para a gente avançar mais. E aí a gente vai ter essa experiência aqui, né? Todos os trabalhadores da primeira e da última hora, todos os trabalhadores, com olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, por estarem mais experientes, né? Todos os trabalhadores não mais reclamam, adoram. Que final espetacular desse parágrafo, né? A gente precisa olhar um pouco para fora da liça, como eu vinha dizendo, um pouco para fora do contexto da nossa reencarnação. Olhar para o contexto anterior, tudo que se passou, tudo que a gente herdou na humanidade até hoje, e tudo que isso promete para o futuro, porque a gente continua construindo incessantemente, a gente continua trabalhando, combatendo dia a dia aqui na Terra. O que nos reserva para o futuro espiritual, a vida futura, né? Quando a gente trabalha aqui. Reconhecer esse caminho proporciona para a gente essa propensão à gratidão. A gratidão, essa atitude nobre do coração, né? Estarmos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, sem a mínima reclamação diante de qualquer contexto que a vida nos apresente, porque nos identificamos nesse contexto. Então esse parágrafo explica a nossa tarefa aqui através da visão das reencarnações, o que é assim extremamente consolador e edificante, né? Vamos para o terceiro e último parágrafo do texto do espírito Henri Heine. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as de que Jesus se utilizou, falando ao povo,
o germen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, no início aqui, o Espírito Henri nos diz que esse é um dos sentidos da parábola. Parábola que abre o capítulo, né? Parábola dos trabalhadores da última hora. Quando ele realça esse contexto, né, da colaboração, da participação entre os homens durante toda a história terrena, e ressalta aqui a reencarnação, ele fala, olha, isso é um dos sentidos da parábola. Então isso se torna para a gente um conhecimento belíssimo, porque ele está nos ensinando que o presente é a semente do futuro. Olha aqui, ó. Isso está na parábola, nessa e nas outras, como a gente está aprendendo aqui, né? Presente é a semente do futuro, trabalhar mais e melhor a cada reencarnação para receber mais e melhor a recompensa de Deus, o salário divino, a felicidade em existências futuras. Então, a parábola pode ter diversos sentidos. Ele escolhe ressaltar esse. Ressaltar esse que existem trabalhadores que chegam antes, que trabalham, que melhoram o ambiente de trabalho e que, quando a gente chega, está um pouco melhor. E isso basta a gente olhar, né, para o desenvolvimento humano aqui na Terra no decorrer dos séculos, dos milênios, para a gente identificar que o mundo hoje realmente está muito melhor do que era antes. O que precisa mudar um pouco mais talvez seja a nossa característica intelecto-moral. Mas o planeta, diante de tudo que a gente construiu, está melhor. E até as nossas características intelecto-morais já tiveram avanço. Basta lembrar que não temos mais a recrudescência, né? A gente não tem mais a violência da era medieval, como acontecia naquele tempo, ou como aconteceu nos séculos seguintes. Hoje a gente tem um mundo que tem mais pessoas e que tem muita gente empenhada em fazer o bem, basta a gente procurar, né? Basta a gente olhar com os olhos de querer ver. Revelação da divina unidade. O universo tem uma infinita diversidade. Tem muitas situações diferentes, seres diversos, planetas e assim por diante. É uma diversidade infinita, mas é uma unidade. É todo gerenciado por Deus e suas leis divinas. Tudo isso é uma coisa só. É parte de uma só criação. Então, a gente precisa entender essa solidariedade dos seres, né? Todos estamos ligados, podemos preparar um futuro melhor para os nossos filhos ao trabalharmos, mas também podemos preparar um futuro melhor para nós mesmos em reencarnações futuras. Essa a grande solidariedade que liga todos os seres do presente, do passado e do futuro. Tivemos melhorias de lá para cá, estamos preparando as melhorias daqui para o futuro. Esse parágrafo, portanto, conclui o texto com a ideia de que, apesar de sermos trabalhadores da última hora, há um futuro ainda mais promissor que prepararemos com o nosso trabalho a partir de agora. Então a gente vai encerrando aqui o nosso estudo sobre esse belíssimo item do Evangelho segundo o Espiritismo, concluindo, né, dizendo que nós estamos aprendendo aos poucos a identificar nossa jornada espiritual e as recompensas que Deus nos preparou para o caminho. Para o final também dessa jornada, se é que existe final para ela, né? A gente sabe que um dia chega na perfeição e na felicidade plena. O que vem a partir daí não pode ser inércia, não pode ser algo que esteja fora do âmbito do trabalho, né? Então, não tem final, né? A gente sabe até aqui esse ponto, suprema felicidade plena e perfeição, né? O que vem depois, a gente não sabe. Aprendemos que um dia seremos perfeitos e plenamente felizes. Mas nós acabamos de ser convidados a pensar que o salário da perfeição e da felicidade se conquista aos poucos, no decorrer de cada reencarnação. Melhor ainda, jamais estamos sozinhos ou desprovidos de recursos durante esse trabalho de elevação espiritual. Estamos amparados pelas nossas próprias experiências anteriores e pelas experiências de outros trabalhadores da seara divina, do passado e, por que não, do presente. Juntos todos nós construindo o futuro que nós certamente mereceremos.
Um grande abraço a todos, nosso agradecimento sincero pela companhia. Nós nos vemos na próxima semana em mais um estudo. Até lá!